Imagina só, uma lei global que proíbe a guarda do sábado sob pena de morte. Parece coisa de filme, né? Mas essa é uma crença central para milhões de pessoas. Hoje, a gente vai mergulhar na profecia do decreto dominical, baseando nossa análise na obra do autor e ex-adventista Dirk Anderson. Para a gente entender essa crença, que é bem complexa, vamos investigar 4 pontos principais. Primeiro, o que é exatamente esse decreto? Depois, como ele surgiu, quais são os fundamentos teológicos por trás dele e, por fim, a pergunta que não quer calar. Algo assim seria possível no mundo de hoje? Então, vamos começar pelo básico. O que exatamente diz essa profecia? É importante definir bem essa crença central. A ideia é a seguinte: no futuro, uma lei universal vai tornar a adoração no domingo obrigatória. E quem insistir em guardar o sábado vai ser visto como inimigo do Estado, merecendo até a morte. É um cenário bem dramático, sem dúvida nenhuma. Ok, mas de onde veio uma ideia tão drástica? Para entender a origem, a gente precisa voltar no tempo, para um período bem agitado na história religiosa dos Estados Unidos, lá no século XIX. Pois é, as raízes dessa doutrina estão num movimento chamado Millerita, lá da década de 1840. Acontece que a data que eles marcaram para a volta de Cristo passou e nada aconteceu. Isso gerou uma decepção imensa, que ficou conhecida como o Grande Desapontamento. E foi nesse vácuo, nessa confusão, que novas crenças começaram a surgir para tentar explicar o que tinha dado errado. E olha, o clima era tenso. A fonte que a gente está analisando destaca que a briga entre os seguidores de Miller e as igrejas mais tradicionais era feia. Líderes como esse aí, Charles Fitch, chegaram a chamar as outras igrejas de Babilônia, o que criou uma divisão muito profunda e amarga na época. É nesse cenário de pós-desapontamento que aparece uma figura central, o capitão de navio José Bates. Ele é apontado como o principal arquiteto, a mente por trás da estrutura teológica que daria origem à ideia do decreto dominical. E a análise dos métodos de Bates descreve a teologia dele como, digamos, bem particular. Ele não só acreditava na controversa doutrina da porta fechada, ou seja, que a salvação já não estava mais disponível para a maioria das pessoas, como também marcou uma nova data para o fim do mundo em 1851. E, de novo, a previsão falhou. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nos pilares teológicos que sustentam essa crença, começando pelo papel que o sábado desempenha em tudo isso. Um dos pontos centrais é justamente essa ideia, a de que guardar o sábado é o selo de Deus, aquilo que vai identificar os verdadeiros crentes no fim dos tempos. Acontece que o autor da nossa fonte contrapõe essa ideia. Ele argumenta que, embora o sábado fosse, sim, um sinal no Antigo Testamento, o Novo Testamento parece identificar outro selo para os cristãos, o Espírito Santo. Passagens como a de Efésios, por exemplo, dizem que os crentes são selados com o Espírito até o dia da redenção. O segundo pilar é o ensinamento de que o sábado será o grande e último teste de lealdade a Deus, o teste definitivo. E aqui a fonte apresenta um contraste bem direto, aponta para a descrição que o próprio Jesus faz do juízo final lá em Mateus 25. E segundo essa passagem, o teste decisivo não tem a ver com o dia de adoração, mas sim com a forma como as pessoas trataram quem precisava, com atos de compaixão e de amor. Ok, então esse é o ponto crucial. Já vimos a história, a teologia, mas e hoje? No mundo em que a gente vive, quão provável seria uma lei como essa? A análise que vamos ver agora é demográfica e política. E aqui o desafio já fica bem claro. Diferente da América do século XIX, que era majoritariamente protestante, os Estados Unidos de hoje são um verdadeiro mosaico religioso. Nenhum grupo sozinho tem o poder demográfico para impor uma lei religiosa para todo mundo. O autor argumenta que qualquer tentativa de passar uma lei dessas enfrentaria uma oposição gigantesca. Seria uma coalizão de grupos muito diferentes e poderosos. Pensa bem, comunidades judaicas, muçulmanas, secularistas, além dos próprios cristãos que guardam o sábado. Todos se uniriam contra isso. Mas a profecia foi além. Ela evoluiu para prever não só uma lei nos Estados Unidos, mas um decreto universal. E aí, como isso funcionaria numa escala global? A conclusão da fonte é que isso seria geopoliticamente implausível. Forçar nações como a China, a Índia e todo o mundo islâmico a adotar a adoração no domingo. A realidade global de hoje tem barreiras que parecem praticamente intransponíveis para um decreto desse tipo. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma reflexão. Muitas vezes, as crenças sobre o futuro são um reflexo direto dos conflitos e das ansiedades do passado.
A história do decreto dominical, que nasceu daquela animosidade toda da década de 1840, parece ser um exemplo perfeito disso.